e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Isaías, capítulo 54, agora, versículo 2. Isaías 54, 2. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estiquem suas cordas, firmem suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Amém. Meus irmãos, para o povo do Antigo Testamento, palavras como tenda, cordas, estacas, eram palavras bem familiares. Eles estavam acostumados com aquilo no dia a dia. A primeira imagem que nós vamos ver aqui mostra o tabernáculo aqui, onde a presença de Deus estava e onde o povo residia. À medida que essa presença de Deus se movia, eles desmontavam suas tendas e iam em direção ao propósito de Deus. Então, a tenda era móvel. Ela se movia de lá para cá e daqui para lá, não só nesse momento, nesses 40 anos da peregrinação, mas também os outros patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, eles viviam em tendas, embora fossem milionários, riquíssimos, tinham verdadeiras fortunas, eles viviam em tendas. Por quê? Porque à medida que o clima exigia, que as pastagens morriam, eles tinham que mover a procura de pastagem para o gado, a procura de água para o gado. Então a tenda movia de lá para cá, a tenda era móvel. A tenda fala, irmãos, de família, próximo, fala de habitação dos parentes, pai, mãe, filho, pessoas que têm vínculo. Todos eles, a tenda está aqui e eles estão festejando aqui. Essa é a ideia bíblica de família, de lar, ajuntamento de pessoas que se amam, que têm relacionamentos uns com os outros. Note, a tenda era móvel, ela ia e vinha de acordo com a necessidade. Mas as pessoas que estavam lá estavam unidas, permaneciam juntas. A tenda estava aberta para mudanças, à medida que houvesse uma necessidade, mas a família sempre permanecia unida. Diferente dos dias atuais, irmãos, quando as nossas casas são muito sólidas, mas o que está dentro, às vezes, não tem unidade nenhuma. A casa é sólida, mas a família é volúvel. Um dia o pai não está, outro dia a mãe não está, outro dia os filhos já foram, e coisas dessa natureza. Então, como eu disse, a tenda estava sempre aberta para mudanças quando se fizessem necessárias, mas a ideia é que a família permanecesse sempre unida.
Então, a primeira tenda, em Jeremias capítulo 10, que eu gostaria de falar com vocês hoje, quem sabe se algo que vai ser dito aqui possa ajudar você em alguma necessidade que você tenha. Essa primeira tenda, em Jeremias capítulo 10, ela se encontrava destruída. Fala de um pai que está lamentando pelos filhos que se foram. Ele diz: a minha tenda foi destruída, as cordas se romperam, os meus filhos se foram, já não existe, e ninguém há que me ajude a reconstruir a minha tenda. Bom, toda a família, todo o casamento é construído com muito sonho, com muita expectativa, com muito investimento, não só financeiro, mas de vida. Um projeto de amor para a construção de uma família é uma coisa que tem um preço altíssimo, emocional, familiar e tudo. E nesse projeto aqui, a gente vê um projeto que não deu certo. Esse casamento não vingou, não deu certo. E a dor que restou desse relacionamento é muito forte, porque aqui está dizendo que a ruína, ferida, sofrimento, destruição. Aquela casa que foi construída com tanto sonho se tornou em ruínas. Aquela família que tinha tantos projetos para a sua vida futura acabou em nada. E daí as palavras que vêm aqui, ruína. Ruína é o contrário exatamente da construção. Uma construção que está em ruína é alguma coisa que existiu um dia, mas agora está destruída, está em ruína. Fala de algo que acabou, existiu por um tempo, mas deixou de existir. Depois tem a palavra sofrimento. Sofrimento é o contrário da esperança. Sofrimento é uma coisa que ninguém gosta, nós não gostamos. Mas é impossível viver sem sofrer nessa vida, não é verdade? Então, aqui fala de sofrimento. Sofrimento é o contrário da esperança. Sofrimento fala de um sonho que existia, mas um dia se tornou em frustração. É a realidade, gente, de muita gente que talvez você até conheça. É a realidade de pessoas da sua própria família, que tiveram um sonho, fizeram investimento, sonharam com uma família, mas a tenda deles foi destruída. Todo aquele sonho, todo aquele projeto de vida, todo aquele sonho de ser feliz, de ter filhos maravilhosos, de viver uma vida diferente, foi tudo destruído. A outra palavra é destruição. Fala de algo que existia um dia, mas acabou. Aquela casa que foi cheia de sonhos, que foi cheia de esperança, aquilo que eles chamavam de lar, desapareceu, foi destruído, acabou. Então esse homem está lamentando porque a tenda dele foi destruída, os sonhos dele foram destruídos e os filhos dele foram embora. Agora, irmãos, as tendas só são destruídas, os lares só são destruídos, as famílias são destruídas quando a gente não faz o dever de casa. É dever do marido, é dever da esposa, é dever dos filhos, cada um fazer a sua parte para que a tenda se mantenha firme e forte. Tempestades, elas virão, pode ter certeza. Não importa quão bela, quão forte, quão bem ajustada seja a sua tenda, tempestades elas virão. Não tenha dúvida disso, ela vem na minha vida, vem na sua vida. Mas se a nossa tenda está bem arrumada, bem segura, todo mundo está fazendo a sua parte, a tenda permanece. Ela não precisa ser destruída. Agora, as tendas não são destruídas, geralmente, de uma vez só, ou de um momento para outro. Às vezes o que acontece, irmãos, é que nós não tomamos os devidos cuidados na nossa vida familiar, nosso casamento, nossos relacionamentos. Eu estou certo que a tenda que está se referindo aqui não foi uma única coisa que destruiu essa tenda. Pelo contrário, são coisinhas que vão acontecendo durante anos e anos e anos e que a gente não toma as atitudes que devia até fazer. O relaxamento. A pessoa relaxa, deixa para lá. Falta de perdão, fere, machuca, não pede perdão, não conserta. O coração vai se endurecendo, hábitos vão sendo criados, pensamentos negativos vão sendo guardados, atitudes ruins são guardadas e a tenda vai ficando enfraquecida, vai ficando enfraquecendo. Eu chamo isso de os roedores de tenda. Por quê?
todas as nossas famílias sofrem com coisas que corroem a nossa estabilidade, a nossa vida de família. Eu gosto de uma história que a gente contava para as crianças quando eram pequenos, contida num livrinho de criança desse que a gente lê história. Era a história de um lago, de uma poça d'água, lá na África, no meio dos animais. Essa poça d'água, essa lagoa, estava cercada por montanhas de todos os lados, mas tinha uma única lugar por onde os animais podiam chegar para matar sua sede nesse lugar. Mas no meio do caminho dessa entrada para a água, havia uma árvore muito grande lá. E os animais, quando estavam com sede, eles vinham muito depressa, correndo e tal, e alguns deles esbarravam naquela árvore, se machucavam e causavam um certo conflito. Aquela árvore estava no lugar absolutamente errado. Então, um dia, o leão, o rei da floresta, tomou uma decisão. Ele ia acabar com aquele negócio, ia tirar aquela árvore de lá e liberar o tráfico para os outros animais. E ele chegou lá e rugiu, né, o rei da floresta, estufou seu peito, sua juba, meteu suas unhas lá, arrancou um pouco de casca da árvore aí, uma coisa, mas a árvore não mexeu do lugar. Daí chamaram mais alguém, daí o castor é famoso por derrubar a madeira, né? Chamaram o castor com seus dentão para fora, o castor foi lá, deu umas mordidas, mas falou, isso aqui não é para castor, é grande demais, essa árvore não vai. Daí o macaco que estava vendo tudo aquilo lá, falou, tá, chama o elefante é o bicho, ele tem um poder naquela tromba. Chamaram o elefante, o maior da turma lá, ele chegou da manada, né? O coletivo de elefante é manada. Ele chegou lá, colocou sua tromba lá e a árvore não mexeu. Tinha um papagaio sentado no galho, assim, com aquela cara de quem não quer nada, vendo tudo acontecer. Ele sabia que não era tarefa para ele, então ele foi e soprou no ouvido do leão. Olha, chama os cupins. Irmãos, o coletivo de cupim é Cupinzama, sabia? Eu queria falar isso para os irmãos, porque esse púlpito é um lugar de muita cultura, então os irmãos aprendem muito enquanto estão aqui. Então, quando alguém te perguntar qual é o coletivo de cupim, é Cupinzama. Você aprendeu no púlpito da Igreja Batista. Então, chamaram os cupins, é muita bobagem para um homem só, né? Tá. Chamaram os cupins, e os cupins olharam aquele desafio e falaram o seguinte, dá um tempo para nós, dá umas semanas para nós. E tudo bem, a história muda de página, e os animais estão voltando novamente para beber água uns dias depois. E quando eles chegam lá, qual é a surpresa? Os cupins tinham detonado com aquela árvore enorme, e o caminho estava limpo para a chegada até as águas. Pequenos roedores que causam grandes estragos na vida das famílias, dos casais e dos casamentos. Nós não somos, os problemas da nossa vida não são problemas grandes, são problemas pequenos que nós ignoramos e vamos deixando. É aquela poeirinha que aparece lá na sua porta, já viu, no chão, assim, quando você vai limpar a sua casa, tem uma poeirinha, tem cupim, né? Deixa mais um tempo para você ver. Não sei se vocês leram, de uma daquelas igrejas lá em Minas Gerais, aquelas igrejas históricas, toda coberta de ouro. Quando a zeladora ia limpar lá, de vez em quando ela via um farelinho lá. E ela comentou com a pessoa responsável, tem cupim nessa estrutura aí. É nada. Um dia, sabe o que aconteceu? Em plena reunião lá, em plena missa, o teto veio à cabeça de todo mundo, lá desceu todo aquele telhado na cabeça de todo mundo. Pequenas coisas causam grandes tragédias na vida da gente. Tiago diz, uma pequena fagulha incendeia uma floresta inteira. Precisa só uma fagulha. Então, gente, os nossos casamentos, as nossas relações, elas não são afetadas por grandes coisas, são coisas pequenas que vão acontecendo dia a dia, que a gente não toma atitude. O amor vai esfriando e ninguém se preocupa. A amizade vai desaparecendo e ninguém fala nada. A comunicação está comprometida e é ignorada. Para nós, os casados, o sexo vai esfriando, se tornando rotineiro e é tratado como se fosse uma coisa mais natural do mundo.
Resultado, a tenda é destruída e muita dor sofrida. Notem, não aconteceu de uma vez só. Pouco a pouco, dia a dia, negligência a negligência. Esse fato, para mim, me traz algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você, para que você preserve a sua tenda bem armada. Primeiro, para você manter a sua tenda, cheque as cordas todos os dias. Veja se todas as estruturas estão certas. Não vai deixando a coisa acontecer. Confira lá, vai lá. Veja, o que seriam as cordas? As cordas são segurança, compromisso, sustento, certo? Como é que está o compromisso? Como é que está o amor? Como é que está a compreensão? Está havendo perdão no nosso meio? As cordas estão esticadas ou tem cordas bambas, cordas fortes? O que acontece é que cordas vão arrebentando e vão sendo deixadas, vão fragilizando e sendo deixadas. Daí não tem condições. Por isso a Bíblia diz, firma bem as tuas estacas, tem que ter profundidade, porque essas cordas são que sustentam as ventanias que vêm. E, gente, não adianta, a ventania vem, a tempestade vem sobre o seu casamento, sobre a sua família, não tenha dúvida. Então você tem que estar renovando o compromisso, renovando a amizade, tendo a disposição de mudar, de amar além do esperado, de zelar um pelo outro. E aí as suas cordas permanecem perfeitamente esticadas e a sua tenda fica segura. Segunda lição que esse texto me ensina é que só o perdão conserta cordas partidas. Como eu disse, às vezes as cordas se partem. Nos melhores casamentos, às vezes, tem dia que o negócio pega. Mas aí é que entra o velho e bendito perdão. O perdão é aquela disposição de sair da zona de conforto e consertar o que está fragilizando a minha tenda. Quando nós queremos refazer aquilo que foi desfeito, a mão de Deus vem em nosso favor e as coisas acontecem. A terceira lição que eu aprendo com isso é quando a tenda cai, os filhos são quem sofre mais. Quando a tenda cai, os filhos são as grandes vítimas de uma tenda que caiu. Olha o relato de um pai. A casa caiu, as cordas se romperam, os meus filhos se foram. Meus filhos não me reconhecem e eu não reconheço os meus filhos. Alguns deles se foram de tal modo que não existem para mim, porque eu já não existo para eles, e eles fogem de mim. E muitas vezes eu também tenho que dizer que eu também deles fugi. Os filhos se foram. Há muito filho hoje, irmãos, afogado no vício, na depressão, nas drogas, na prostituição, porque a tenda caiu. E ninguém teve, e filho nenhum tem estrutura para se manter quando a tenda cai e a casa vai para o chão. Filho não aguenta ficar em casa destruída. Eles vão embora, não tem estrutura, não tem maturidade para suportar um estrago tão grande. Filho busca carinho, aconchego, agasalho, lar, segurança, calor humano. É isso que eles querem, é isso que eles precisam para ter um crescimento sadio. Há uma experiência que a gente teve na vida, que marcou muito para mim. André era ainda uma criança pequena e a Paula era uma menina de 6 para 7 anos. Nós estávamos reunidos no nosso cultozinho de família lá e Leni perguntou, alguém quer agradecer por alguma coisa? Então eu falei, eu quero agradecer por isso. Leni falou, eu vou agradecer por isso. E Paula, a nossa filha mais velha, irmã do André, Paula, você quer agradecer por alguma coisa? Ela falou, eu quero agradecer porque eu tenho certeza que você, falando comigo, nunca vai deixar minha mãe como o pai da minha amiga deixou a mãe dela e ela está sofrendo e a mãe dela está sofrendo porque o pai dela foi embora e deixou ela com as 2 filhas, inclusive com a minha amiguinha. Mas naquele momento eu fiz um compromisso comigo mesmo, com Deus, falando, meu Deus, nunca deixe que por causa do meu egoísmo, por causa de coisas erradas na minha vida, essa criança sofra por uma coisa que ela não merece sofrer. Ela não precisa disso para a vida dela. E graças a Deus, Deus nos sustentou até agora. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta tragédia que aparece, então, a primeira, cheque as cordas. Segundo, só o perdão conserta. Terceiro, quando a tenda cai, os filhos que sofrem. Quarto, na tragédia,
da tenda caída, não há mão para ajudar. Ele diz, ninguém há que me ajude a levantar a minha casa. Essa é uma dor mencionada, muito difícil. Não havia ninguém para ajudar. Não havia ninguém solidário nesse momento. Olha só o que diz. Agora, irmãos, essas tragédias podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Isso é trágico, mas pode acontecer. Ninguém está isento, ninguém tem uma vacina contra isso. Ninguém pode vir sobre a sua tenda, sobre a minha tenda. Mas o trágico aqui é que não há ninguém para ajudar. Daí a tradução que usamos do NVI fala os líderes, mas na realidade a tradução revista atualizada fala os pastores se tornaram. Os pastores é de quem se esperava que ajudassem as pessoas naquela, mas os pastores se tornaram inúteis e não conseguem, deixaram Deus de lado, não buscaram a Deus e não podem ajudar. Eu quero que você saiba uma coisa, cuide muito bem da sua tenda, porque pode chegar um momento que a sua tenda venha a ruir e não haja ninguém por perto. Seus familiares são os primeiros que vão dar as costas para você. É assim que funciona nesse mundo de hoje. E às vezes o pastor também não vai te ajudar. Graças a Deus nós temos um pastorzaço aqui, ele ajuda todo mundo, né? Mas, entende? Então, os pastores falharam, os familiares deram as costas. Ela diz, não há ninguém que erga minha tenda. Você já se sentiu assim alguma vez na vida? Quando você mais precisou de alguém, aquelas pessoas que sempre estavam perto de você lá e tal, quando você precisou delas, elas saíram de fininho, falaram, acho que não vai dar. Eu não sei, mas eu acho que isso acontece na vida de algumas pessoas. Há muita dor no meio das famílias hoje por causa de ruínas desse tipo, irmão. E há essa dor também na igreja, porque por muitos anos a igreja no Brasil, e ainda há um segmento dela, é uma igreja triunfalista, que você acha que qualquer coisa, você vem aqui, o pastor estende as mãos e ora e tudo se resolve. Há coisa que oração de pastor não resolve, irmãos. É perigoso dizer isso aqui, né? Mas eu vou dizer em nome de Jesus. Há coisas que você não resolve com oração. Há coisas que você precisa de uma atitude, precisa ir lá e resolver. Tem muita gente que fala assim, não, fica tranquilo. Eu já liguei para o pastor, ele falou que vai orar, então tudo vai ter resolvido. Meu irmão, pelo amor de Deus, não põe esse peso no pastor, ele não é responsável por isso, você é responsável. Faça a sua parte, toma vergonha na cara, vai lá, encara a realidade, peça perdão, se arrepende, muda de vida. Mas daí tem o outro pastor, que é o pior ainda assim. Isso é uma maldição hereditária, e a gente vai ter que tirar essa maldição hereditária. Gente, eu creio que maldição hereditária existe, mas a maioria das coisas não é maldição hereditária, é sem vergonhice mesmo do casal, falta de vergonha na cara, entende? Tem que fazer e não faz, precisa fazer, sabe que tem que fazer, mas prefere não fazer. Então, nunca esqueça disso, irmãos. Há muita coisa que pode acontecer na sua vida. Nunca coloque sobre o pastor, sobre a igreja, a responsabilidade de resolver aquilo que é seu problema. Venha aqui, peça oração, em nome de Jesus, venha. Mas oração para você fazer o que você tem que fazer, e não para abrir mão da sua responsabilidade e dizer assim, não tem, já que o pastor orou, está tudo resolvido, então vai acontecer. Não vai, em nome de Jesus, tomara que não aconteça mesmo. Vamos ser sensíveis às mãos que se estendem para a gente. Como é que a gente cura uma esposa que está frustrada, chateada, desanimada? Chama ela para perto, só vocês dois, coloca a cabecinha dela no seu ombro e fala, querida, fala tudo para mim. Tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, tudo que eu fiz que te desagradou, fala que eu quero fazer um acerto radical com você hoje aqui. Hoje aqui nós vamos sair daqui com tudo isso arrumadinho. Mas não me negue nada, deixa ela falar tudo que você não gosta de ouvir, porque ela vai falar. Mas você vai ver que ela vai sair daí leve, você vai sair mais pesado, mas você merece, então vai buscar Deus para curar. Coloca, deixa ela falar, deixa ela pôr para fora, tome atitude. Isso pode resolver, gente, isso pode ajudar e pode ajudar muito. O que a gente faz com filho, por exemplo? Angústia de filho se cura com o quê? Com carinho, com cuidado, com companhia. Nós estamos abandonando os nossos filhos na frente dos videogames, dos computadores, dos celulares de última geração. Pelo amor de Deus, não faça isso.
Eu dou graças a Deus, porque no século que a gente era, né? A gente era pobre, não tinha nada, não tinha essas coisas, então a gente tinha que ficar junto mesmo para se divertir, entende? E isso teve boa influência no futuro do jovem aí, entende? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos dar tempo para quem precisa de tempo. Eu contei no primeiro culto a história de um pastor muito bem sucedido lá no Havaí. Esse homem é pastor de uma igreja magnífica, extraordinária, é um dos conferencistas mais celebrados, mais convidados no mundo. O nome dele é Wayne Cordeiro. Esse Wayne Cordeiro conta uma história, quando o filho dele era um adolescente, um dia ele estava lá no escritório dele e sentiu Deus falando assim, sai daqui e vai lá gastar um tempo com seu filho. Mas o filho estava na escola, e ele estava no escritório daquela igreja enorme, atendendo centenas de pessoas, talvez. E ele falou, mas ele está na escola, mas ele sentiu que Deus insistia com ele, vai lá. Então, o que ele fez? Ele saiu e foi lá na escola. Chegou lá na janela, a aula rodando lá, o filho lá sentado, participando da aula, e ele lá fora, fazendo sinal, né? Até que alguém notou e falou, seu pai está lá. Então ele pai, estou em aula, o que você quer? Minha mãe morreu. Não, está tudo bem. Vem cá, não posso. Tal. O menino, enfim, saiu lá fora. Falou, foi pai, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Vamos pescar? O menino falou, como? Vamos pescar? O senhor está louco? É hora de aula, eu não posso pescar. Matar a aula de vez em quando. Qual é o menino que não gosta de matar a aula, né, irmão? Vamos embora, pai, você trouxe os caniços aí, vamos nessa, né? E ele conta que hoje o menino está casado, é um homem, é um pastor, e ele lembra daquele momento, um dos melhores momentos da vida dele, quando o pai tirou ele da escola, levou ele lá para um lugar para pescar, e gastaram um dia junto, comeram o sanduíche, fizeram uma festa. Agora você vai tirar o seu filho da escola amanhã? Não faça isso. Entenda o espírito da ilustração, tá, irmão? Não comece aí a endoidar, entende? Então, quando você consegue fazer isso, você vai ver que a sua tenda vai ficando cada vez mais forte, mais bem alicerçada. Então, a primeira tenda era essa tenda que estava destruída. A segunda tenda, que eu tenho pouco tempo para falar sobre ela, é uma tenda que está caída, mas que Deus está levantando. Essa tenda esteve no chão, Deus a está levantando agora. Nessa tenda há uma proposta de cura, uma terapia para alguém que foi infeliz no primeiro casamento. Essa tenda fala de um primeiro casamento. E a proposta que essa tenda traz, ou que esse texto traz, é que se você foi infeliz no primeiro casamento, tem que esquecer o passado e começar tudo de novo, lançando novos alicerces. Aqui está mostrando que há fórmulas para você refazer a sua vida, restaurar suas tendas que foram destruídas. E a primeira fórmula é a seguinte: uma visão das possibilidades. Você já está lá na frente, visão das possibilidades. Olhe a vida de uma outra forma. Quando você entrou naquele primeiro processo, você não estava preparado, foi inocente. Agora você aprendeu, agora você cresceu, agora você conhece a Deus. Muitos de nós entramos nisso quando não conhecíamos a Deus, entende? Hoje nós conhecemos a Deus, tudo pode ser diferente. Todo o processo de restauração, ele tem que passar por uma mudança da nossa mente. E principalmente para eliminar mentalidade medíocre que a gente tinha. Olha, uma vez infeliz para sempre. Já viu isso? Eu parece que não nasci para ser feliz. Pelo amor de Deus, para com isso. Não existe isso. Todo mundo, quem tem Deus na sua vida, quem tem Jesus, o Espírito de Deus, tem direito a ser feliz e muito feliz. Amém? Não importa se você errou na primeira, não importa se você bateu cabeça, Deus é o Deus que dá novas oportunidades para todo mundo, para mim, para você e para qualquer um de nós. Tire essa ideia do passado, que uma vez que fracassou, as coisas não vão dar certo. Faça um projeto de vida para o seu futuro, de acordo com aquilo que você conhece a respeito de Deus. O que você conhece a respeito de Deus? Você conhece que Deus é amor, que Deus é fiel, que Deus é bondoso? Então projete a sua vida assim. Comece a ter uma visão positiva da vida, uma visão positiva do amor, da sua nova relação com Deus. Não construa nada com base no fracasso do passado.
Deus tem uma proposta nova de bênção para mim e para você, para o nosso futuro, em nome de Jesus. Amém? Talvez não seja casamento, seja uma empresa. Você tentou um negócio e o negócio não deu certo. Não desanime, não pare no meio do caminho. Deus tem coisas novas para a gente. Irmãos, eu disse e repito, o melhor tempo para as nossas vidas aqui ainda está para vir. Ele não chegou, está chegando pouco a pouco. O Evangelho de João está trazendo isso para nós, pouquinho a pouquinho, irmãos. Mas o melhor tempo está para frente. Vocês estão para ver o que Deus vai fazer na vida dessa igreja, na vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu estou com vocês nesse propósito de fazer isso. Então, primeira coisa, uma nova visão. Segunda coisa, faça a sua tenda maior. Construa alguma coisa maior do que você tentou construir no passado. É a possibilidade para quem um dia foi envergonhado. Não aceite a ideia, como eu disse, infeliz uma vez para sempre, não. Diante do que eu sei a respeito de Deus, a respeito das promessas de Deus e a respeito da Bíblia, irmãos, Deus traz à existência coisas que não existem. E Ele traz não só na vida do Abraão, que é o texto lá, mas traz na minha e na sua vida também. Há muita coisa de Deus maravilhosa para acontecer com você nos próximos dias. Daí Isaías 54 diz, não temas, esquecerás a vergonha da tua mocidade. Deus está dizendo, estou pronto para reconstruir com você uma tenda muito maior. Agora, existe uma terceira causa. A firmeza da nossa tenda não depende de com quem eu estou casado ou você está casado. A firmeza da sua nova tenda depende de Deus. Diz assim, o Deus Todo-Poderoso é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é conhecido como Deus de toda a terra. Então, o marido da sua tenda, o marido da sua casa, o marido do seu relacionamento tem que ser Deus. 54:5 diz isso, exatamente. Depende de quem for o teu marido, é o sucesso da tua casa, da tua família. Ai de nós, ai de mim e de você, se a sustentação da nossa casa dependesse da gente. Há muitos já teriam ido para o brejo. Se o marido da minha tenda fosse eu, com certeza minha tenda, minha família estaria destruída. Mas a Bíblia diz, o teu Criador é o teu marido. O marido de toda a família é Deus. Ele é o Senhor de toda a terra. O Senhor dos Exércitos é o teu marido. Uma palavra agora para quem pensa que foi abandonado por Deus, o que está solitário. Isaías 54, coloca para mim, 54, 7 e 8. É um texto maravilhoso. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. 8. No impulso de indignação escondi de você por um instante, pega isso, o meu rosto, mas com bondade eterna, pega a palavra eterna, terei compaixão de você, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém? Sentiu abandonado por um momento? Pode ser, num ímpeto, Deus fez isso, mas Ele te atrai com bondade eterna para o resto da sua vida. Agora uma palavrinha aqui, irmãos. Quero mostrar 2 provérbios que estão na Bíblia para a gente aqui. Provérbios, capítulo 21, o versículo 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Irmão, você tem contribuído muito para a desgraça da sua tenda, né? Você é ruim de convivência, né, Pia? Alguns de vocês estão casados com alguém que se encaixa aqui. Briguento e amargurado. É. Você sabe do que eu estou falando. Por isso que você está rindo. Olha o que ele diz, é melhor viver no deserto. Você sabe o que é o deserto? Gente, o deserto, a temperatura durante o dia chega a 55 graus. E à noite cai abaixo de 0. O deserto é morada de escorpiões, de animais peçonhentos de todo tipo. Mas esse sábio falou, olha, e o Salomão era muito bem casado, você sabe disso. Ele conhecia o gênero feminino. E ele disse, é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Mas para de brigar, pelo amor de Deus. Você não tem razão para toda essa azedume.
Você conseguiu um marido maravilhoso, tem filhos dentro de casa, mora bem, para que esse azedume? O que está acontecendo com você? Não estrague o projeto de Deus para a sua vida, irmã, pelo amor de Deus. Seu marido tem limite também, coitado. Ele vai para o deserto, aí você vai ver o que é bom. Não, mas também tem para os homens aqui. Tá? Põe lá, ó, 22, 24. Olha aqui. Ó. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Gente, não há mulher que resista viver com um homem mal-humorado, pelo amor de Deus. Melhora esse humor, por favor. E a ira, então, cara, se por qualquer coisa você explode, chuta todo mundo, grita com todo mundo, quebra as coisas dentro de casa, muda isso, rapaz. Entrega essa vida para Deus, para o Espírito de Deus. Quem é que consegue conviver com você? Ninguém. Olha, não se associe, fica longe. Vai abrir uma sociedade com um cara que chuta tudo, que está tendo de mau humor, vai casar com uma pessoa assim. Ah, mas ele é um gato. Mas olha que gato maldito esse cara. Isso não é um gato, isso é um engraxaim. Gente, nós podemos facilitar muito o sucesso da nossa tenda, com um pouco de humor, com um pouco de amor, de compreensão. Né, gente? A gente pode facilitar, sim. A gente pode. É só querer, só pedir graça para Deus. Então, marido, ore por sua mulher, coitadinha, né? Que ela é briguenta e mal-humorada. E mulher, ora por seu marido, para que ele não seja tão irado e tão mal-humorado também. Então, quando a gente troca essas orações específicas assim, agora não põe a mão na cabeça dele e fala, tira o mau humor desse homem, e a ira, daí ele vai ficar irado, daí não tem quem segure. Seja bonzinho. Então, gente, o sucesso da nossa tenda está exatamente na nossa total dependência de Deus. Eu creio, queridos, que Deus quer que as nossas tendas sejam fortificadas, fortalecidas, porque há muita gente que não tem abrigo por aí e precisa de alguém que ofereça um lugar para eles. Há lugar na sua tenda para alguém que está desabrigado? Há lugar debaixo da sua proteção para alguém que precisa? Para isso a gente tem que fortalecer as cordas, manter as nossas tendas fortes, porque a gente pode ser uma bênção nas mãos do Senhor para a vida de muita gente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar.